Olá, mais um BWA Cast, o podcast da BWA. E hoje a gente tem, com muito prazer, o convite do meu amigo e nosso cliente Leonardo Rezende. Léo Rezende, para mim, Léo, Fica à seja vontade. bem-vindo, Muito meu obrigado, meu amigo. amigo. Um prazer te receber aqui e Obrigado. poder desfrutar aí desse bate-papo aí sobre o food. E você que é eu não diria nem dono de restaurante, diria um empresário do setor de alimentação. Você é um cara que é brilhante, tudo que você já fez aí na sua trajetória. É de fato, um grande empresário que preza muito pela experiência e pela criatividade. Léo, sócio do Grupo Glória, que hoje cuida do Pitch Jazz e o Bistrô Glória, Isso, e mais tudo que vem pela frente, né, Léo? exatamente, o futuro tão amado, né. Mas primeiro eu queria te agradecer, eu acho que a gente sempre teve conversas muito boas, né, pessoalmente, e para mim é um prazer poder trazer para cá, né, e a gente poder trocar um pouco e deixar isso registrado, né. É um prazer muito grande para mim estar aqui contigo, irmão. Beleza, beleza. Legal. E me conta aí um pouquinho, de onde vem essa tua inspiração, de onde vem essa tua raiz no setor de alimentação, no setor de restaurante? Como é que essa história começou aí? Na verdade ela começa, eu não tenho um histórico de família disso, né. Começa comigo bem novo e eu sempre fui apaixonado por comer fora, né, e ali nos anos 80, 90, a coisa do jantar fora, não era uma coisa que você fazia com tanta naturalidade, assim: "Ah, vamos ali se na segunda, na terça ou na quarta ou na quinta você saía pra jantar", e eu sempre queria sair pra comer fora, tal. Eu era chato, assim, eu era chato com isso. E isso foi uma coisa que, enfim, que ficou comigo, guardada. Depois de um tempo, lá pelos meus 17, 18 anos, eu comecei a cantar. E aí, com a música, eu tive que começar a tentar também encher as apresentações e os shows que eu fazia. Então começou o meu trabalho de relações públicas ali com 17, 18 anos para tentar encher o show da banda. Com isso também virou um trabalho de relações públicas, promoter de boate, dono de bar, e depois, já um pouco mais para frente, veio a tão sonhada chance de abrir um restaurante e colocar, porque operação de bar é completamente diferente de uma operação de restaurante. E aí eu consegui colocar, assim, eu já tinha um prazer muito grande, eu gosto de cozinhar, eu cozinho hoje menos do que eu gostaria, mas, eu sempre tive muito prazer de receber em casa e de cozinhar e, enfim, de ter as pessoas comigo à mesa ou próximo a mim enquanto eu, estou cozinhando. E eu tive uma primeira ideia de fazer um restaurante, que foi o Pitch, que eu achava que o Pitch já tem 9 anos, vai fazer 10 anos no ano que vem, né, o tempo passa muito rápido. E eu achava que não naquele momento, não existia um restaurante no Rio de Janeiro, italiano, que fosse um italiano acessível, mas que também fosse bacana, que fosse jovem, e quando eu digo jovem, é no espírito, tá, e eu falei: "Poxa, eu acho que eu tenho aqui uma coisa de es comer comida italiana, que é o que eu mais gosto de fazer, escutar jazz, que é uma coisa que eu adoro, tomar vinho, beber um drink, alguma coisa". E aí veio o pitch. O pitch vem dessa o pitch ele é zero estereotipado para um restaurante italiano, né, ele tem figuras icônicas do jazz, não tem uma bandeira da Itália, não tem um coliseu, enfim, é um restaurante, é um bistrô, na verdade o pitch é um bistrô, né, ali, acho que é super simpático. E a gente conseguiu começar essa história de restaurante, e que foi um golaço, assim, na verdade eu acho que a gente conseguiu entregar o que o Rio de Janeiro precisava naquele momento. E aí Ainda é um golaço. começou. Ainda é um golaço, É, porque no setor de alimentação, né, quando a gente avalia um restaurante conceitual como é o Pitch, né, a gente consegue fazer uma análise sobre, os restaurantes de hype do momento, né, e o Pitch já está indo para 9 anos, né. zero hype, Zero, zero zero. hype. Já é algo extremamente consolidado, Sim, né. Normalmente esses restaurantes que estão ali no hype, eles duram 3, 4, 5 anos, você precisa dar uma modernizada, e o Pitch tá ali, você tem fila ainda para jantar e aquele restaurante cara de clássico, a comida gostosa, ambiente bacana, aquela musicazinha ao fundo
que remete de fato ao jazz, né? Sim, E aí é o que vem depois lá, o sim. que vem depois o festival do É. Pitch Jazz, que é sensacional. Enfim, cara, parabéns. Mas assim, me conta uma coisa, o que te move mais? A execução, né, a experiência ou a criação? Porque uma pegada que você tem muito bacana nos seus restaurantes é, primeiro, eu não tenho 2 pitch, eu não tenho 2 glórias, eu tenho Uhum. apenas um. Sim. E aí você não vai para um caminho do óbvio, né. Pô, se o pitch deu muito certo lá em Ipanema, por que não montar um pitch na Barra da Tijuca? Mas essa Você resposta eu tenho para você muito. Eu quero responder essa pergunta que você fez, mas a questão da repetição, e é uma coisa que eu penso muito, é porque você repetir uma marca é você colocar todos os seus ovos num cesto só. Se aquela marca começar a cair, todos os restaurantes vão começar a cair junto. Então, realmente, você construir uma marca e você fazer muitas unidades dessa marca é uma outra ciência também, entendeu? então é um pouco da estratégia, é um pouco também da Também estratégia de tem negócio, estratégia. mas tem estratégia. Tem. Mas, e aí mas o que te motiva? Mais a execução Eu, ou a então, criação? eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu gosto, eu sou. Tem um quê de artista também, né? Se eu era cantor lá atrás, assim, tem uma. E eu não tenho uma frustração por não ser mais cantor hoje em dia, a música é um negócio resolvido na minha vida, mas a questão artística, ela é muito presente em mim. Então, a criação do restaurante, né? O conceito, o que vai ser, como é que ele vai ser, vem de uma ideia. E aí, ou eu tô numa viagem ou eu tô num pensamento, alguma coisa. E aí, realmente, essa coisa de você começar a construir essa história, você começa a construir uma história com vários capítulos diferentes e com, né, vários é meio que uma colagem também de coisas que você vai buscando. E você abrir o restaurante, eu te confesso que esse momento para mim é o mais gostoso. Não é um não é um momento para sempre, né, mas você ter a ideia, aí você fazer toda a concepção dela, que tem todo um processo para você fazer isso. Você abrir o restaurante, cara, e você vê que as pessoas gostaram do que você fez, pra mim é assim, o êxtase pra mim é esse. Não, e você pega a questão do conceito, que é a história, né? Você entra no Glória, que é em tese é um bistrô francês, e aí você consegue contar a história de que é um bistrô francês, mas com tendências e com uma cultura do imigrante francês. Então, Sim, assim, e você entra no restaurante, você consegue enxergar isso. Isso é conceito, né? E as pessoas conseguem entender esse conceito. Então, isso para mim, é um espetáculo. E você é um cara que consegue pensar na escolha da louça, dos móveis, da decoração. E essa inspiração é sua. Você comentou que consegue ter muito em relação a viagens e tal, mas ela é uma construção que é muito rápida ou você vai pensando nessa história durante muito tempo? Como funciona essa construção na sua cabeça? Ela é uma ideia ou você já, fez uma viagem, já começa a pensar como fazer, o que fazer? Como é que funciona essa construção? existe uma existe uma coisa no meio do caminho, a ideia ela é muito rápida, a concepção da ideia ela é muito rápida, do conceito, do negócio. Existe uma coisa que vai variar o timing do negócio, que é aonde colocar esse negócio, né, que você tem uma ideia que você sabe: "Ó, cabe aqui, não cabe ali, cabe em shopping, não cabe em shopping, só cabe em rua, tem que ser", enfim. Eh, quero que seja aberto, quero que seja solar, quero que se enfim, tem várias, variáveis, que fazem diferença. Então essa questão do ponto, faz muito, diferença mesmo do timing disso. Eh A construção da história, ela é muito rápida. Só que aí te só que chega um momento que eu tenho algumas coisas, eu desenvolvi algumas teorias, né, e que eu não conto, mas eu Claro. tenho as minhas teorias. E uma delas vou falar rapidamente aqui, mas a teoria de funil, que é o quanto você quer fazer o teu restaurante mais atrativo ou menos atrativo, é uma escolha. E você ali, você escolhe
o que que você quer dar ao restaurante ou o que que você quer escolher como uma opção sua do que você quer fazer de diferente, entendeu? Então, a questão da ideia, e muitas vezes a ideia primeiro vem a imagem do local, do que eu entendo, e hoje com a inteligência artificial, um espetáculo, né, porque É. agora eu consigo fazer eu vou lá e já fiz o meu prompt lá, fiz 2 prompts, especialistas, e eu vou discutindo com ele, fazendo as imagens que eu quero, tal, até te mandei uma para você ver. Ficou um espetáculo, parece um É, projeto de arquitetura, né? muito bacana, né. Então isso ajuda muito. A playlist é a segunda coisa já que eu já começo a fazer, porque eu acho que a música ela dita o ritmo do restaurante. Se o restaurante ele é mais agitado, se o restaurante é mais lento, se é cadenciado, como é que ele funciona, tal. Então, e esse trabalho é muito gostoso, é meio viciante, vai entrando na madrugada, né. Então, assim, eu acho que por eu também ser uma pessoa meio obsessiva com essas coisas, eu acabo que eu vou fazendo rápido, porque eu vou mergulhando ali. E depois um trabalho muito importante de se questionar se tudo aquilo ali que você fez ser seu próprio advogado do diabo, sabe. E Sim. você se perguntar ali, tudo que aquilo ali se eu começo a sentir angústia, porque eu sinto angústia, eu paro, eu falo: "Opa, esse ponto aqui eu tenho que rever, porque eu não tô querendo ir aqui". Ou seja, você faz você monta uma ideia, um conceito que você precisa comprar esse conceito, você precisa frequentar o teu restaurante. Antes de eu mandar uma ideia como eu já mandei pra você, eu tenho que comprar esse conceito 1000 vezes. Depois que eu comprei esse conceito 1000 vezes, eu começo a perguntar para as pessoas. Aí eu vou perguntando: "O que que você acha?". Geralmente as pessoas que eu acho que têm, que realmente, por algum motivo podem me dar são frequentadores daquela região, ou são frequentadores desse tipo de gastronomia, ou desse tipo de comportamento, e tal, e eu vou atrás dessas pessoas para começar a pegar a opinião e ver se está batendo com a ideia que eu tive, né. E o que que você, quais são as tendências? Você consegue enxergar alguma tendência hoje do mercado, né, eh, que é uma tendência que veio de fato para ficar? Ou você consegue enxergar também, por exemplo, alguma moda que você enxerga que é passageiro, né? A gente, viu muito tempo aí restaurantes que são, eh, que são muito, obcecados por ser instagramável e tal. E você acha que, por exemplo, isso é uma tendência ou é uma moda muito passageira, né? Uhum. E não necessariamente só essa tendência da questão do restaurante muito instagramável, né. Você acha que, isso pode ser uma tendência do futuro ou ela é uma moda passageira? E a outra pergunta, já embolando com essa, se você enxerga alguma nova tendência de fato, de um restaurante mais clássico, eh, saindo um pouco desse óbvio que tá todo mundo indo, né. Uhum. Então, enfim, 2 perguntas em uma aí. A segunda é mais difícil, e se eu for esquecendo você me ajuda, porque a cabeça já tá meio mais ou menos. É, até onde vai a rede social, a gente não sabe dizer o que que vai ser o Instagram daqui, o TikTok, né, e tal, O alcance disso, né. e até quando vai. Sim. É. Assim como a tecnologia e o comportamento das pessoas, a minha cabeça muda também. Então, assim, eu já fiz restaurantes, que eram bastante instagramáveis, eh, mas hoje eu e principalmente tendo o Pitch como um restaurante que vai fazer 9 anos, se você me perguntar hoje, tipo assim, para mim, o que que é uma tendência, para mim, né, a minha humilde opinião, é que a tendência hoje é que você faça coisas, mais clássicas. Isso não quer dizer que você não pode inovar, Claro. tá, mas que você faça coisas mais clássicas. Como assim? E aí para mim eu me perguntei isso, como é que eu faço o mais clássico, como é que, né, eu já conversei isso com outras pessoas também, já escutei esse feedback, né, quando a gente fez o Bizu Bizu e o Bizu Bizu deu errado, porque a gente via esse conceito em Paris, daquela decoração, daquele hype todo ali, e o carioca não conseguiu entender. Por quê? Porque era over. Então, assim, tudo que te cansa, você chega no restaurante e fala: "Ah, tem muita listra. Ah, tem muito vermelho", sei lá. "Ah, tem muito". Isso, se eh, você foca muito nesse tipo de coisa, eu acho que a chance de você ter um produto
que tem um hype e que esse hype ele tem muita chance de ter um tempo de validade menor, eu acho que acaba acontecendo e eu vejo hoje o clássico como uma tendência, pelo menos eu acho que de mais estabilidade. E em relação à inovação e tecnologia, né, o que que você tem feito hoje para hoje você tem, pô, inteligência artificial que não só ajuda em questões de ideias, né, mas, por exemplo, eu vejo que é uma dificuldade hoje do mercado, mapear o cliente, né, mapear, por exemplo, o Everton, qual é o vinho que o Everton gosta, qual é o restaurante que ele gosta, qual é o prato que ele mais pede, quantas vezes ele frequenta o teu restaurante. Então, isso talvez seja um excelente trabalho para ser desenvolvido no futuro. Eu sei que é muito difícil, né? É muito difícil. É um baita desafio, mas em termos de tecnologia, né? E aí pode ser tecnologia de cozinha, de atendimento, de experiência. O que que você tem feito aí nos seus restaurantes para inovar e indo para uma cara mais de tecnologia? O que que você tem feito? Everton, assim, muito honestamente, eh, eu tenho uma relação com a tecnologia um pouco distante, assim, eu não sou uma pessoa muito de buscar quais são as coisas mais novas que estão acontecendo no mercado em termos de tecnologia. Eu sou muito obcecado na sensibilidade e no comportamento. Eu acho que a inteligência artificial, ela e que eu sei que eu ainda uso de maneira ainda muito iniciante, acho que menos iniciante do que muita gente, mas uso de maneira, iniciante. Eu acho que eh, muito para as coisas que eu vou te dar um exemplo, eu quis trazer um faturamento de um negócio que eu tinha para valor presente, e eu comecei a usar os índices. E os índices não me davam a real sensação que eu sentia, que eu precisava, por exemplo, para entender quanto aquele restaurante que eu tinha lá naquela época tal, faturaria hoje com os preços de hoje. Porque não é só questão da inflação ali, né, ou do índice X, Y ou Z. E eu joguei isso na inteligência, eu tenho dificuldade de falar, inteligência, na IA, na inteligência artificial, e ali conseguiu me dar um número ali que eu senti muito mais confiança no que eu estava vendo, do que simplesmente olhar por um índice e fazer uma conta. Eh, a questão das mídias sociais também te dá um termômetro muito grande de você entender, não só pelos likes ou pelos comentários ou pelos direcionamentos, mas você entender ali o tráfego, né, de como você, qual o impacto que você está conseguindo. Ontem a gente lançou o Pitch as Fast e o impacto foi, a gente já sentiu que foi impactante. Então, assim, e isso já também já te faz você, qual drive que eu vou ter para tocar essa operação aqui, para tocar esse negócio daqui. Eh, e questão de sistema também, você tem a informação que você quiser do teu negócio, né. E cabe a você saber explorar isso da melhor maneira possível e do que esses números podem te dar e o que você pode também fazer com esses números, né. Porque a informação, ela é completamente, eh eh sem valor algum se você não faz nada com ela, né. Então, a gente tenta hoje entender, eh, via sistema, via tecnologia, entender o comportamento do cliente, eh, de bebida, de alimento, de bebida, de hora, de tempo de permanência, enfim, de várias coisas, para saber se a gente está com alguma coisa ali que a gente quer acertar, que a gente possa acertar via tecnologia. É um pouco também de inovação com o pé no chão, né. A gente pensar em inovação sem a gente perder um pouco da nossa essência, né. Teve alguma inovação que você pode ter, criado e que deu muito certo ou que deu muito errado, que você possa compartilhar com a gente? Então, a inovação pode não ser tecnológica, não? Totalmente. Eu vejo inovação como uma coisa muito simples, né. Então, eu vou te falar uma coisa muito simples, que ninguém inventa a roda, né, quer dizer, alguém inventou lá atrás, né, depois disso ninguém mais inventou a roda e s tudo você vê alguma referência em algum lugar para te dar aquela, mas eu acho que nós, eh, trouxemos ou fortalecemos, divulgamos com mais força e
tomamos um partido nessa história de uma coisa que traz bastante debate hoje, eu acho que no mundo dos restaurantes, que é a não cobrança da taxa de rolha. Eu adoro, inclusive, tá? Eu adoro. Então, Diga-se de assim, passagem. é uma discussão que tem gente que apoia, tem gente que odeia. Eu tenho certeza que o teu cliente gosta. Não, E aí sim, eu acho que foi uma ideia pensado no cliente, porque normalmente quando a gente, o empresário pensa em alguma ideia, ele pensa no que é melhor para a empresa, sim. né. Essa foi uma decisão que vocês tomaram lá atrás e, evidentemente, vocês perdem venda. Naturalmente, vocês perdem venda de vinho, Eu tomei né. muita porrada, tá? Imagino, Muita, imagino, e tomei porrada de gente da empresa. imagino, imagino, natural. Mas eu tenho certeza Passados 9 anos, eu não me arrependo. mas eu tenho certeza que você ganha muito cliente e que compensa essa perda da venda. Isso aí, Com sem dúvida certeza. nenhuma. Mas é uma decisão muito baseada no teu cliente. Isso é muito bacana. E não impede que ele leve uma garrafa daquele vinho que é muito especial, que ele ganhou de presente ou que ele Ou não, comprou. ou não. Tem também o Tem a pessoa que vai chegar e vai pedir pro delivery entregar ali pra ele uma garrafa de vinho, vai comprar na gôndola do supermercado e faz parte do jogo. Faz não dá para administrar ela. faz parte do jogo. Romanticamente, eu prefiro achar que você foi pra Itália, comprou um vinho, não sei o quê, tal, pá, ou que você ganhou um vinho, enfim, precisa viajar também, né, nem todo mundo pode chegar e viajar, mas que você tem um vinho ali que foi um presente, ou algum vinho que você comprou, pensando em alguma coisa, ocasião especial, e você leva. Essa é a parte romântica da história. Sim, Mas no final das contas, cara, tem gente que chega com um saco de supermercado com um bando de vinho faz parte do faz jogo. parte. Faz parte do jogo. Só que a fila tá cheia, entendeu? Tipo Sim. assim, é uma escolha. É, é, é uma escolha de você girar mais, é uma escolha de você ter um ticket médio, de repente, menor que o do vizinho. É uma escolha de você ter. É, 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 tá me faltando a palavra. Mas você ter que. Você tem um desgaste maior de tudo. Gente, que eu digo de mão de obra, de louça, Ah, de tudo. você refrigera se o consumidor leva 2 garrafas, você está refrigerando uma. Não, Você fora quando a ele pessoa oferece leva uma degustação, quer fazer, tipo, uma vertical ali, você tem, enfim, faz parte do jogo, faz parte do faz parte jogo, do jogo. faz parte do jogo. Mas eu tenho certeza também que quando acaba aquele vinho, ele pede uma taça adicional ou ele pede mais uma garrafa. A questão pra mim, quando eu tive essa ideia de realmente colocar isso, em prática, não era pedir a segunda garrafa, nunca foi. Você pode levar o seu bolo, se você quiser cantar o seu parabéns, você pode levar o seu vinho, não dá pra levar a comida, né. Mas assim, a minha aposta era que de repente você poderia pedir um prato mais caro, ou você poderia pedir uma entrada se você não fosse pedir, ou uma entrada, ou 2 entradas em vez de uma entrada. Que você peça uma sobremesa. Então assim, o vinho, eu acho que ele pode esse vinho levado pelo cliente, eu acho que ele pode, eh, resolver a questão da bebida alcoólica ali naquela mesa. Mas a oportunidade que essa pessoa tem de ter um consumo mais agressivo em outras coisas é maior, Ou entendeu? seja, você está pegando uma ideia, uma criação, uma inovação, trazendo para o teu negócio sem perder rentabilidade, Sim, porque ele está equilibrando por outros caminhos. sim. Talvez o ticket médio dele fosse ser mais baixo Ou pelo aumento de fluxo, é ou isso. pelo aumento de fluxo, tem razão. Ou seja, Volume. você gira mais você gira a tua mesa, você não perde rentabilidade e cria ali um ambiente que vai favorecer para alguém de fato Exato, fazer daquele momento a exato. experiência que ele queria, né. E falando de um pouco de futuro, né, a gente percebe que o segmento de alimentação, de refeição fora do lar, ele cada vez mais está trabalhando com margens mais apertadas, Sim. né, a gente sente isso. A gente sente que o Brasil está num momento de inflação, né, sempre teve, mas acho que agora talvez um pouco mais latente. Eh, e aí nesse momento de inflação, nem sempre a gente consegue repassar preço, né, é difícil repassar preço no Falamos cardápio sobre isso, né. porque o consumidor sente muito isso, Sim. né, ele sente muito isso. E aí como é que você enxerga o futuro do segmento de alimentação, né, falando especificamente de restaurantes, refeições fora do lar, partindo do princípio que a gente vai ter que trabalhar com margens cada vez mais apertadas, né, e como é que atrai esse público, né, pensando
em atração, pensando em expansão, porque você é um cara que está em plena expansão, né? Na Sim, realidade, desde o primeiro dia que eu te conheci, né, a gente, você cria coisas novas e uhum, está criando e não para. sim, Sua cabeça borbulha sim, o tempo o inteiro. tempo inteiro. Então, você não é um cara que está estagnado, pelo Não, contrário, está pensando em crescer. E aí, como é sempre. que cresce, né, nesse mercado, que é um mercado cada vez mais difícil e com margens mais apertadas, mas sobretudo com um leque de oportunidades Então enormes vamos aí. lá. Desde que eu me entendo por gente, a gente fala de economia e a economia do país de uma maneira frágil, né? A gente sempre está falando sobre economia. Tiveram períodos que a economia esteve mais forte, mas é sempre muito volátil, né? Então, eu acho que o empresário, e não só no ramo de alimentação, o empresário brasileiro ele não pode contar com uma estabilidade política, financeira, econômica, enfim, tal. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte: eu me considero um filho da crise. Por que eu sou um filho da crise? Porque eu acho que eu tenho esse pensamento que a gente estava discutindo aqui sobre a rolha, por exemplo. Quem quiser aumentar a sua margem, eh, tem uma chance muito grande, corre um risco muito grande de querer, tipo, na verdade, equilibrar, né? Corre um risco muito grande de perder cliente. Então, assim, eh, eu tenho uma premissa na minha vida, profissional e cada vez mais forte, que é o seguinte: s eu cobro menos do que eu entrego. Então a percepção do teu cliente é: eu tô pagando menos do que eu acho que eu poderia ter pago, né. A sensação de que a gente que o consumidor, né, o cliente, ele teve uma vantagem, né. Porque é muito bom quando você é cliente e você recebe mais do que você espera. Sim. Você foi para um local para você jantar e teve uma experiência incrível, um atendimento maravilhoso, que a gente fala muito atendimento padrão São Paulo, né. Uhum. E aí, nos seus restaurantes é muito curioso, porque é o padrão São Paulo, Sim, é o eu já fui para São padrão Paulo e deu certo, né, então exato. Sabe como faz no sim. Rio e sabe como faz em Aham. São Paulo, né. Então, é muito interessante. Esse é uma construção realmente incrível, né, da gente, receber mais por menos. Isso é Sim, muito legal. sim. Eu tenho um pouco de medo da palavra vantagem, mas assim, o que eu tento, de novo, no sonho também, né, da coisa assim, de como é que você romantiza a tua operação, eh, o cliente entrou e saiu mais feliz do que quando ele chegou, entendeu? Assim, ele vai embora mais feliz Isso que é muito quando ele rico. chegou, Isso é muito rico. entendeu? E não necessariamente ele precisa conscientemente saber que foi por causa da tua operação no momento X, Y ou Z ali, mas isso vai ficar dentro dele, isso vai ficar dentro dele. Então assim, dentro de um momento, né, e de um país, eh que tem muita, volatilidade, né, você tem bastante uma bela montanha-russa. Eu acho que você estar atento a a a a a atender o seu cliente, pelo menos no meu setor, eu acho que é a coisa mais importante. E falando de volatilidade de mercado, falando eh, dos desafios que nós vamos ter aí para os próximos anos, né, no ano que vem começa a reforma tributária, Sim. né, é um movimento que vai mudar muito o cenário para todo mundo, né, a reforma tributária começa agora em na realidade já começou lá atrás, mas o primeiro passo de implantação é agora em 2026 e ela vai até 2032, né, numa progressividade. E com a reforma tributária vai mexer com a precificação. Então, o preço que hoje você compra a tua mercadoria, ele vai mudar. Uhum. Consequentemente, o teu CMV vai precisar passar por uma validação, a tua precificação final, ela vai mudar. A gente está indo agora para um cenário muito semelhante ao que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que você recebe o teu cupom fiscal e a sua conta lá de R$ 1.000, você vai ver que a sua conta no final ela vai ser 1.000 e mais o imposto, Uhum. né. Então, isso vai mudar um pouco o cenário. E o que eu vejo de oportunidade, né, desde agora para as empresas, por exemplo, como vocês,
é começar a fazer uma análise do teu fornecedor, né. Será que o teu fornecedor, ele tá enquadrado no regime correto? Né, porque se o teu fornecedor for um cara muito pequeno, e ele for do Simples Nacional, o crédito que você vai tomar dele é muito pouco. Então, será que não vale a pena você já revalidar esse fornecedor desde agora? Ou já começar a construir essa cadeia educacional no teu fornecedor? Porque se isso não acontecer, se isso demorar a acontecer, você deixar lá para 2026, 2027, você vai perder dinheiro, Sim. né, o mercado todo vai perder dinheiro, porque vai mexer, Mas você sabe que vai, né? sem dúvida nenhuma. Porque ninguém vai fazer o antes. Pouquíssimas pessoas vão fazer o antes, né? E aí que é a grande oportunidade, Exato. porque quando você se programa e faz com antecedência, toda a tua validação de cadeia de fornecedor e enxerga qual é a tua nova precificação, e se o teu concorrente não enxergar isso, a importância disso, certamente ele vai estar cobrando um preço muito maior do que o seu. Sim, E aí certamente você vai ganhar sim, um market share grande, sim, você vai ganhar mercado, sim. é natural, né. Então eu vejo essa como uma bela oportunidade aí dentro do cenário do food e qualquer outra e pra qualquer outro segmento de mercado, né. Eu acho que o mais simples do momento desse, assim, quando chegar lá o momento, eu acho que são as pessoas fazerem correções de preço, né? E repassar, preço. Eu acho que vai ficar melhor ou vai sobreviver quem se preparar para isso. Quem estiver pronto para isso. Realmente o que você está falando de planejar essa mudança. E, de novo, a gente tem uma cultura pró-cliente, né? A gente tem uma cultura de querer atender ao máximo o cliente. É, quanto menos o cliente sentir isso no meu estabelecimento, ou no seu, enfim, de quem for, eu acho que realmente quem vai sair ganhando é onde o cliente menos vai sentir essa transformação. E tem uma, por exemplo, para quem está montando um negócio agora, né, ou para os próximos 2 anos, você tem uma grande oportunidade que é o seguinte: a precificação vai mudar. Então o preço que eu vou comprar uma mercadoria em dezembro de 2026 não vai ser o mesmo preço que eu vou comprar em 2027. Uhum, Então, qual é o melhor momento de estocar? Qual é o melhor momento de reformar sim, o meu restaurante ou trocar meu maquinário? Então, precisa avaliar em que momento isso é melhor por conta de tomada de crédito ou não, ou por conta de análise de precificação. Então, tá aí uma grande oportunidade também que todo o cenário, né, do food ou cenário de outras empresas, elas vão poder se beneficiar ou não, ou vão tomar as decisões no momento errado, sim. né? Então, é uma grande oportunidade também. Se você tivesse que dar, algum conselho, né, ou alguns conselhos para um novo empreendedor no mercado do food, que você qual seria o conselho do Leonardo? O meu conselho seria que você tenha convicção no que você está escolhendo investir, no seu investimento, no que você vai fazer. Que você teste bastante, que você se pergunte bastante, que você divida com as pessoas que você confia, a sua ideia. Pense em tudo que pode dar de errado e tudo que pode ser fraco dentro do que você está fazendo. E se você fizer e der errado, você saber parar e saber fazer o stop loss, né? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes é você conseguir parar de apostar, porque não dá para ter amor ao negócio, né? Você não pode ter amor por algo que tá te falindo. Então você tem que conseguir parar, você tem que conseguir resolver aquela situação ali. E quando você é multiempresário, né, e aí você tem um negócio que ele não vai bem, ele começa a te tomar tempo, energia e caixa dos demais Não, você negócios. trabalha mais pelo negócio que não te dá dinheiro e que te tira dinheiro do que o negócio que dá dinheiro. E você Perfeito, para de dar atenção pro que te dá dinheiro. perfeito. E aí quando a gente analisa, por exemplo, o financeiro de um grupo, né, você analisa do todo, mas eu acho que muito importante é você analisar negócio por negócio, Sim, linha por linha. sim. E saber o momento de você tirar a tua energia e dinheiro, é estancar, às vezes, uma dívida eh, que vai se alongar por muito tempo. Mas é porque às vezes as pessoas pensam assim: "Como é que eu vou realizar essa dívida, né?". E aí vai virando uma bola de neve, né, porque como é que eu pra você fechar, pra você parar, você tem que pagar as contas pra você poder fechar.
que é uma grande decisão também, né? As pessoas têm esse medo ou a falta do dinheiro ali, já tá ferrada, já comprometeu todo o capital dela, já se endividou até o talo para conseguir abrir aquele negócio. E aí como é que fecha? Como é que você indeniza os funcionários? Como é que você entrega o ponto? Como é que você faz? eh, 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 eu mesmo já tive situações que eu mudei um imóvel e aí naquele momento o negócio quebrou, não deu certo, teve que fechar, quebrou mesmo. E eu tinha que fazer um mezanino no negócio. Como é que faz um mezanino de volta se você não tem. Então assim, a decisão do fechar é muito difícil. Ela é muito difícil. Sem dúvida. Mas quando você tem um financeiro organizado, né, e você entrou num negócio e ele foi bem, ele tá indo muito bem, o ideal é que a gente, faça um planejamento, né, exatamente de provisões Sim, para um fechamento. É claro que isso, dentro de um livro, é tudo muito mais fácil, né, do que na vida real, né, mas esse é o mundo ideal. Entender o quanto que você tem de caixa livre, entender o quanto que você pode, investir naquele negócio, entender qual é a taxa de retorno, qual é o ROI daquele negócio, entender qual é o break-even daquele negócio, entender linha a linha da tua despesa, o que está crescendo no mês a mês, entender, dentro de uma análise vertical e uma horizontal, qual é o meu orçamento, e o meu orçado e realizado, entender qual foi a tendência do comportamento da minha demonstração de resultado no tempo, né, e o sim, projetado, né, o quanto que a gente tem de projetado. Porque quando você começa a não bater o teu projetado, a tendência é de que o negócio ele está caminhando para um problema. sim, E aí, esse problema, quanto antes a gente tratar, certamente a gente diminui a bola de sim. neve. Quando você tem um ativo para resolver um passivo, as coisas ficam, né, elas Ficam mais fáceis, né? ficam mais fáceis. O que eu acho é que muito curioso entra no mercado de food service, entendeu? E esse, para mim, que eu acho que é o grande perigo de quem entra sendo curioso. Tem gente que acha que cozinha muito bem, que sabe receber muito bem, e que isso pode virar um negócio. E não necessariamente isso pode virar um negócio. Não, não, não. Tipo, continue gastando dinheiro, comendo e bebendo, viajando, que vai ser muito mais barato para você. Entendeu? Então, o problema é que quem passa, geralmente, quem não tem essa informação toda que você está falando, geralmente é a pessoa que está tentando aquilo ali pela primeira vez, né? Sim. Enfim, mas. Não, É, então eu incluiria essa como uma daquelas dicas. sim. Essa sim é uma bela dica valiosa. Se você só gosta de cozinhar e comer bem, Não faça não restaurante. faça Não restaurante, faça. continue frequentando, né. Então, Léo, só reforçando aqui, esse bate-papo foi incrível, né, Eu que te agradeço, a meu gente amigo. falou de experiência do cliente, falamos de entregar mais por menos, né, Sim. falamos de conceito, né, eu acho que você é um dos empresários do Rio de Janeiro que, consegue vestir muito bem essa camisa, né, do conceito, de criar coisas novas, com um conceito muito interessante, que tem uma história, né. Pô, muito obrigado, Léo, pela tua Eu participação, que te né. agradeço, meu amigo. Eh, e quem gostou desse bate-papo, né, segue lá o nosso BWOcast, nosso Instagram, e tenho certeza que, como o papo de hoje com o Léo, a gente vai ter outros grandes papos. Obrigado, Léo. Obrigado a você, Everton. Um prazer estar aqui. Quiser me convidar de novo, pode me convidar, que a gente continua, fala sobre outros assuntos, que o que eu mais gosto de falar é sobre o meu trabalho. Eh, Espero também que eu tenha a minha humilde contribuição aqui, possa ajudar alguém que está pensando, de repente, em fazer algum negócio ligado à gastronomia, e saber que a gastronomia realmente é um negócio que tem que ser, levado a sério do mesmo jeito como qualquer outro negócio. Não é uma brincadeira, não é uma diversão. A vida de quem trabalha com restaurante não é ficar sentado, o dono do restaurante, pelo menos, né, porque a gente sabe que o chefe fica na cozinha, que o maître fica no salão, mas muitas vezes a gente acha que o dono do restaurante ele fica sentado numa mesa tomando um vinho e recebendo as pessoas. Se o pensamento é esse também, não faça. Então, se um dia quiser me chamar de novo aqui pra gente continuar essa conversa, vai ser um Conversa grande não. prazer. Isso não foi uma conversa, foi uma aula. Até parece. Obrigado, Porra, meu obrigado, amigo. irmão. Obrigadão, Muito tá? obrigado, hein. Obrigado, cara.